que um poder, mas nos domínios em que a atribuição, todo esse jogo de diferenças, é prescrito pela função do autor, tal como a recebe de sua época ou tal como ele, por sua vez, a modifica. Pois, embora possa modificar a imagem tradicional que se faz de um autor, será a partir de uma nova posição do autor que recordará em tudo o que poderia ter dito, em tudo o que diz todos os dias, a todo momento, o perfil ainda trêmulo de sua obra. O comentário limitava o acaso do discurso pelo jogo de uma identidade que teria a forma da repetição e do mesmo. O princípio do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que tem a forma da individualidade e do eu. Seria preciso reconhecer também no que se denomina não as ciências, mas as disciplinas, outro princípio de limitação. Princípio este também relativo a móvel, princípio que permite construir, mas conforme um jogo restrito. A organização das disciplinas se opõe tanto ao princípio do comentário como ao do autor. Ao do autor, visto que uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e instrumentos, tudo isso constitui uma espécie de sistema anônimo à disposição de quem quer ou pode servir-se dele, sem que seu sentido ou sua validade estejam ligados a quem sucedeu ser seu inventor. Mas o princípio da disciplina se opõe também ao do comentário. Em uma disciplina, diferentemente do comentário, o que é suposto no ponto de partida não é o sentido que precisa ser redescoberto, nem uma identidade que deve ser repetida. É aquilo que é requerido para a construção de novos enunciados. Para que haja disciplina, é preciso, pois, que haja possibilidade de formular e de formular indefinidamente proposições novas. Mas há mais, e há mais, sem dúvida. Para que haja menos, uma disciplina não é a soma de tudo o que pode ser dito de verdadeiro sobre alguma coisa. Não é nem mesmo o conjunto de tudo o que pode ser aceito, a propósito de um mesmo dado, em virtude de um princípio de coerência ou de sistematicidade. A medicina não é constituída de tudo o que se pode dizer de verdadeiro sobre a doença. A botânica não pode ser definida pela soma de todas as verdades concernentes às plantas. Há para isso duas razões. Primeiro, a botânica ou a medicina, como qualquer outra disciplina, erros que não são resíduos ou corpos estranhos, mas que têm funções positivas, uma eficácia histórica, um papel muitas vezes indissociável daquele das verdades. Mas, além disso, para que uma proposição pertença à botânica ou à patologia, é preciso que ela responda a condições em um sentido mais estritas e mais complexas do que a pura e simples verdade, a condições diferentes. Em todo caso, ela precisa dirigir-se a um plano de objetos determinado. A partir do fim do século XVII, por exemplo, para que uma proposta fosse botânica, era preciso que ela tivesse respeito à estrutura visível da planta, ao sistema de suas semelhanças próximas ou longínquas ou mecânica de seus fluidos. E essa proposição não podia mais conservar, como ainda era o caso do século XVI, seus valores simbólicos ou o conjunto das virtudes ou propriedades que lhes eram atribuídas na antiguidade. Mas sem pertencer a uma disciplina, uma proposição deve utilizar instrumentos conceituais ou técnicas de um tipo bem definido.
A partir do século XIX, uma proposição não era mais médica, ela caía fora da medicina e adquiria valor de fantasma individual ou de crendice popular se pusesse em jogo noções, a uma só vez metafóricas, qualitativas e substanciais, como as de engasgo, de líquidos esquentados ou de sólidos ressecados. Ela podia e devia recorrer. Em contrapartida, as noções são igualmente metafóricas, mas construídas sobre outro modelo funcional e fisiológico. Era a irritação, a inflamação, a degenerescência dos tecidos. Há mais ainda, para pertencer a uma disciplina, uma proposição deve poder inscrever-se em certo horizonte teórico. Basta lembrar que a busca da língua primitiva, tema perfeitamente aceito até o século XVIII, era, na segunda metade do século XIX, suficiente para precipitar qualquer discurso, não digo no erro, mas na quimera e na divagação, na pura e simples monstruosidade da linguística. No interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e falsas, mas ela repele para fora de suas margens toda uma teratologia do saber. O exterior de uma ciência é mais e menos povoado do que se crê. Certamente, há a experiência imediata, os temas imaginários que carregam e reconduzem sem cessar crenças sem memória. Mas talvez não haja erros em sentido estrito, porque o erro só pode surgir e ser decidido no interior de uma prática definida. Em contrapartida, rondam monstros cuja forma muda com a história do saber. Em resumo, uma proposição deve preencher exigências complexas e pesadas para poder permanecer ao conjunto de uma disciplina. Antes de poder ser declarada verdadeira ou falsa, deve encontrar-se, como diria M. Canguilhem, no verdadeiro. Muitas vezes se perguntou como os botânicos ou os biólogos do século XIX puderam não ver que o que o Mendel dizia era verdade. Acontece que Mendel falava de objetos, empregava métodos, situava-se num horizonte teórico estranho à biologia de sua época. Sem dúvida, Naudin, antes dele, sustentava a tese de que os traços hereditários eram descontínuos. Entretanto, embora esse princípio fosse novo ou estranho, poderia fazer parte, ao menos a um título de enigma, no discurso biológico. Mendel, entretanto, constitui um traço hereditário como objeto biológico absolutamente novo, graças a uma filtragem que jamais havia sido utilizada até então. Ele o destaca da espécie e também do sexo que o transmite. E o domínio onde observa é a série indefinidamente aberta das gerações na qual o traço hereditário aparece segundo regularidades estatísticas. Novo objeto que pede novos instrumentos conceituais e novos fundamentos teóricos. Mendel dizia a verdade, mas não estava no verdadeiro do discurso biológico de sua época. Não era segundo tais regras que se constituíam objetos e conceitos biológicos. Foi preciso toda uma mudança de escala, o desdobramento de todo um novo plano de objetos na biologia para que Mendel entrasse no verdadeiro e suas proposições aparecessem, então, em boa parte, exatas. Mendel era um monstro verdadeiro, o que fazia com que a ciência não pudesse falar nele. Enquanto Schleiden, por exemplo, Schleiden, Schleiden, por exemplo, uns 30 anos antes, negando em pleno século XIX a sexualidade vegetal, mas conforme as regras do discurso biológico, não formulava senão um erro disciplinado. É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem.
mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma polícia discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. Tem-se o hábito de ver na fecundidade de um autor, na multiplicidade dos comentários, no desenvolvimento de uma disciplina, como que recursos infinitos para a criação dos discursos. Pode ser, mas não deixam de ser princípios de coerção. E é provável que não se possa explicar seu papel positivo e multiplicador, se não se levar em consideração sua função restritiva e coercitiva. Creio que existe um terceiro grupo de procedimentos que permitem o controle dos discursos. Desta vez, não se trata de dominar os poderes que eles têm, nem de conjurar os acasos de sua aparição. Trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e, assim, de não permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos sujeitos que falam. Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou que não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais precisamente, nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis. Algumas são altamente proibidas, diferenciadas e diferenciantes, enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e postas sem restrição prévia à disposição de cada sujeito que fala. Gostaria de recordar sobre este tema uma anedota tão bela que teme seja verdadeira. Ela reduz a uma só figura todas as coerções do discurso, as que limitam seus poderes, as que dominam suas aparições aleatórias, as que selecionam os sujeitos que falam. No início do século XVII, o Shogun ouvira dizer que a superioridade dos europeus, em termos na navegação, comércio, política, arte militar, devia-se a seus conhecimentos de matemática. Desejou apoderar-se do saber tão precioso. Como lhe havia falado de um marinheiro inglês que possuía o segredo desses discursos maravilhosos, ele o fez vir ao seu palácio e aí o reteve. A sós com ele, tomou lições, aprendeu matemática. De fato, manteve poder e teve uma longa velhice. Foi no século XIX que houve matemáticos japoneses, mas a anedota não termina aí. Tem uma versão europeia. A história conta, com efeito, que aquele marinheiro inglês, Will Adams, fora um autodidata, um carpinteiro que, por ter trabalhado em um estaleiro naval, aprendera a geometria. Deve-se ver nessa narrativa a expressão de um dos grandes mitos da cultura europeia. Ao saber monopolizado e secreto da tirania oriental, a Europa oporia a comunicação universal do conhecimento, a troca indefinida e livre dos discursos. Ora, é certo que esse tema não resiste ao exame. A troca e a comunicação são figuras positivas que atuam no interior de sistemas complexos de restrição e, sem dúvida, não poderiam funcionar sem estes. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual. O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados. Define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso.
Fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte, também políticos, não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos. Como forma de funcionar parcialmente distinta, há as sociedades do discurso, cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, distribuí-los somente segundo regras estritas, sem que os seus detentores sejam despossuídos por essa distribuição. Um desses modelos arcaicos nos é dado pelos grupos de rapsodos que possuíam o conhecimento dos poemas a recitar ou, eventualmente, a fazer variar e a transformar. Mas esse conhecimento, embora tivesse por finalidade uma recitação de caráter ritual, era protegido, defendido e conservado em um grupo determinado pelos exercícios de memória, muitas vezes bem complexos, que o implicava. Sua aprendizagem fazia estar ao mesmo tempo em um grupo e em um segredo que a recitação manifestava, mas não divulgava. Entre as palavras e a escuta, os papéis não podiam ser trocados. É certo que não mais existem tais sociedades de discurso, com esse jogo ambíguo de segredo e de divulgação, mas que ninguém se deixe enganar. Mesmo na ordem do discurso verdadeiro, mesmo na ordem do discurso publicado e livre de qualquer ritual, se exercem ainda formas de apropriação de segredo e de não permutabilidade. É bem possível que o ato de escrever, tal como está hoje institucionalizado no livro, no sistema de edição e no personagem do escritor, tenham um lugar em uma sociedade de discurso difusa, talvez, mas certamente coercitiva. A diferença do escritor, sem cessar oposta por ele mesmo à atividade de qualquer outro sujeito que fala ou escreve, o caráter intransitivo que empresta ao seu discurso, a singularidade fundamental que atribui há muito tempo à escritura, a dissimetria afirmada entre a criação e qualquer outra prática do sistema linguístico, tudo isso manifesta na formulação e tende, aliás, a reconduzir no jogo das práticas a existência de certa sociedade do discurso. Mas existem ainda muitas outras que funcionam de outra maneira, conforme outro regime de exclusividade e divulgação. Lembremos o segredo técnico ou científico, as formas de difusão e de circulação do discurso médico, o que se apropriam do discurso econômico ou político. À primeira vista, as doutrinas religiosas, políticas, filosóficas constituem o inverso de uma sociedade de discurso. Nesta, o número dos indivíduos que falavam, mesmo se não fosse fixado, tendia a ser limitado. E só entre eles o discurso podia circular e ser transmitido. A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se, e é pela partilha de um só e mesmo conjunto de discursos que indivíduos, tão numerosos quanto se queira imaginar, definem sua pertença recíproca. Aparentemente, a única condição requerida é o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa regra, mais ou menos flexível, de conformidade com os discursos validados. Se fossem apenas isto, as doutrinas não seriam tão diferentes das disciplinas científicas, e o controle discursivo trataria somente da forma ou do conteúdo do enunciado, não do sujeito que fala. Ora, a pertença doutrinária questiona ao mesmo tempo o enunciado e o sujeito que fala, e um através do outro. Questiona o sujeito que fala
através e a partir do enunciado, como provam os procedimentos de exclusão e os mecanismos de rejeição que entram em jogo quando o sujeito que fala formula um ou vários enunciados inassimiláveis. A heresia e a ortodoxia não derivam de um exagero fanático dos mecanismos doutrinários. Elas lhe pertencem fundamentalmente, mas inversamente, a doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam, na medida em que a doutrina vale sempre como o sinal, a manifestação e o instrumento de uma pertença prévia. Pertença de classe, de status social ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistência ou de aceitação. A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos os outros. Mas ela se serve, em contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, por isso mesmo, de todos os outros. A doutrina realiza uma dupla rejeição dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que falam. Enfim, em uma escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no que poderiam denominar a apropriação social dos discursos. Sabe-se que a educação, embora seja de direito, um instrumento graças ao qual todo indivíduo em uma sociedade como a nossa pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue em sua distribuição no que permite e no que impede as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Bem sei que é muito abstrato separar, como acabo de fazer, os rituais da palavra, as sociedades do discurso, os grupos doutrinários e as apropriações sociais. A maior parte do tempo, eles se ligam uns aos outros e constituem espécies de grandes edifícios que garantem a distribuição dos sujeitos que falam nos diferentes tipos de discurso e a apropriação dos discursos por certas categorias de sujeitos. Digamos, em uma palavra, que são esses os grandes procedimentos de sujeição do discurso. O que é, afinal, um sistema de ensino, se não uma ritualização da palavra, se não uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam, se não a constituição de um grupo doutrinário, ao menos difuso, senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes, que é uma escritura, a dos escritores, senão um sistema semelhante de sujeição, que toma formas um pouco diferentes, mas cujos grandes planos são análogos, não constituiriam o sistema judiciário, o sistema institucional da medicina. Eles também, sob certos aspectos, ao menos, tais sistemas de sujeição do discurso? Eu me pergunto se certo número de temas da filosofia não vieram responder esses jogos de limitações e de exclusões, e talvez também reforçá-los. Responder-lhes, em primeiro lugar, propondo uma verdade ideal como lei de discurso e uma racionalidade imanente como princípio de seu desenvolvimento, reconduzindo também a uma ética do conhecimento que só promete a verdade ao próprio desejo da verdade e somente ao poder de pensá-la. Reforçá-los em seguida por uma denegação que recai desta vez sobre a realidade específica do discurso em geral. Desde que foram excluídos os jogos e comércio dos sofistas, desde que seus paradoxos foram amordaçados com maior ou menor segurança, parece que o pensamento ocidental tomou cuidado para que o discurso ocupasse o menor lugar possível entre o pensamento e a palavra. Parece que tomou cuidado para que o discurso aparecesse apenas como um certo aporte entre pensar e falar. Seria um pensamento revestido de seus signos e tornado visível pelas palavras, ou, inversamente, seriam as estruturas mesmas da língua postas em jogo,
e produzindo um efeito de sentido. Esta antiguíssima elisão da realidade do discurso no pensamento filosófico tornou muitas formas no decorrer da história. A reencontramos bem recentemente sob a forma de vários temas que nos são familiares. Seria possível que o tema do sujeito fundante permitisse elidir a realidade do discurso. O sujeito fundante, com efeito, está encarregado de animar diretamente, com suas intenções, as formas vazias da língua. É ele que, atravessando a espessura ou a inércia das coisas vazias, reaprende, na intuição, o sentido que aí se encontra depositado. É ele, igualmente, que, para além do tempo, funda horizontes de significações que a história não terá senão de explicar em seguida, e onde as proposições, as ciências, os conjuntos dedutivos encontrarão, afinal, seu fundamento. Na sua relação com o sentido, o sujeito fundador dispõe de signos, marcas, traços, letras, mas para manifestá-los não precisa passar pela instância singular do discurso. O tema que corresponde a este, o tema da experiência originária, desempenha um papel análogo. O nível da experiência, antes mesmo que tenha podido retomar-se na forma de um cogito, significações anteriores, de certa forma já ditas, percorreriam o mundo, dispondo-o ao redor de nós e abrindo-o, logo de início, a uma espécie de reconhecimento primitivo. Assim, uma cumplicidade primeira com o mundo fundaria para nós a possibilidade de falar dele, nele, designá-lo e nomeá-lo, de julgá-lo e de conhecê-lo, finalmente sobre a forma de verdade. Se o discurso existe, o que pode ser então, em sua legitimidade, senão a discreta leitura? As coisas murmuram de antemão um sentido que nossa linguagem precisa apenas fazer manifestar-se. E esta linguagem, desde seu projeto mais rudimentar, nos falaria já de um ser do qual seria como uma nervura. O tema da mediação universal é ainda, creio eu, uma maneira de elidir a realidade do discurso. Isto, apesar da aparência. Parece, à primeira vista, que ao encontrar em toda parte o movimento de um logos que eleva as singularidades até o conceito e permite à consciência imediata de desenvolver finalmente toda a racionalidade do mundo, é o discurso, ele próprio, que se situa no centro da especulação. Mas este logos, na verdade, não é senão um discurso já pronunciado, ou antes são as coisas mesmas e os acontecimentos que se tornam incessivelmente discurso, manifestando o segredo da sua própria essência. O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos. E quando tudo pode, enfim, tomar formas do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. Quer seja, portanto, em filosofia do sujeito fundante, quer em filosofia da experiência originária ou em uma filosofia da mediação universal, o discurso nada mais é do que um jogo de escritura no primeiro caso, de leitura no segundo, de troca no terceiro. E essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põe em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim, em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante. Que civilização, aparentemente, teria sido mais respeitosa com o discurso do que a nossa? Onde teria sido mais e melhor honrado? Onde, aparentemente, teria sido mais radicalmente libertado de suas correções e universalizado? Ora, parece-me que sobre esta aparente veneração do discurso, sobre essa aparente logofilia, esconde-se uma espécie de temor.